Olá! Começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje vamos falar de gente do Rio em Portugal. Sim, quem nunca sonhou em passear, morar ou investir na terrinha? E mais uma vez, agradeço a você que nos acompanha todo domingo de manhã ou na reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo no nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. Vou gostar muito também de saber dos seus comentários. Já pensou em trabalhar só 4 dias por semana? Esse novo esquema de trabalho vai ser testado em Portugal a partir de junho do ano que vem. Será que isso vai aumentar ainda mais o número de brasileiros que querem morar lá? Nos últimos 5 anos, esse total vem crescendo. De janeiro a outubro desse ano, Portugal recebeu 670 mil brasileiros, 8 maracanãs lotados. Mas essa opção é para qualquer brasileiro? Portugal é um novo sonho americano aqui do Brasil? Vamos falar sobre esses e muitos outros assuntos com Patrícia Lemos, criadora da empresa Vou Mudar para Portugal, e com Creuza Vieira Coelho, vice-presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite, Mônica. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Muito legal a gente ter aqui essa banca feminina, né? Essa bancada feminina aqui, mulherada na toda. Patrícia, o sonho de morar em Portugal é possível para qualquer brasileiro de qualquer classe social? Sim, é possível para qualquer brasileiro, mas em momentos diferentes. Porque para você mudar de país, mudar e ficar, que é o maior desafio que existe, você precisa ter planejamento financeiro. Então você tem que juntar dinheiro e definir o momento em que você vai. Mas sim, é para todas as classes sociais, sem dúvida nenhuma, ainda mais agora com o novo visto. Sem dúvida. Creuza, o fluxo de brasileiros para Portugal aumentou a partir de 2017. Por que a partir de 2017? O que aconteceu que Portugal virou esse queridinho assim? Olha, eu imagino que isso já seja um processo, né? Portugal ele vem acenando com benefícios fiscais, os brasileiros redescobriram Portugal, um Portugal moderno, um Portugal com possibilidades de você ter excelentes faculdades lá, de você ter empregos, de você, essa parte toda imobiliária, né? Houve um booming de ofertas de imóveis e possibilidades de morar não só em Lisboa, né? Ou em Porto, mas também no interior de Portugal. Eu tenho para mim que isso é um resultado de um processo. Particularmente eu também acho. Agora, tem alguma coisa a ver com a questão política? Porque o Brasil está rachado, dividido politicamente, as últimas 2 eleições mostraram isso. Então, quando ganha um, os adeptos do outro dizem, vou embora. Você está sentindo isso, por exemplo, agora, Patrícia? Absurdamente. Para você ter uma ideia, semanas antes das eleições, nós contratamos uma pessoa e depois das eleições nós já contratamos mais uma pessoa para atender o mercado imobiliário. O brasileiro que ficou num país polarizado, a outra parte está extremamente insatisfeita e vê em Portugal um plano B. Sabe o plano B? Sabe, se nada der certo, eu tenho um plano B na vida. Então, de repente, a partir de 2017, quando 2018, né, foi a outra eleição, pode ter sido isso também, né? Eu acho que é bem o que a Creuza falou, é um processo. É uma conjunção de fatores. Várias coisas ao mesmo. Eu fui em 2017. Eles criaram um programa, o Golden Visa. RNH. Você tem benefícios fiscais, né? Você tributa a renda apenas do que você ofere lá em Portugal. Né? Explica isso. Bom, essa é a parte fiscal, né? Uhum. Normalmente o Brasil, por exemplo, o Brasil e outros países tributam worldwide income, quer dizer, você tem que, na sua declaração de imposto de renda, você tem que incluir ali todos os seus ganhos no mundo inteiro, né? Então, se você ofere renda na França, você inclui ali na sua declaração de imposto de renda. Em Portugal, não, você tem que declarar e você tem que oferecer a tributação que você ofere lá. Os seus ganhos somente seus ganhos em Portugal. Locais. Por exemplo, se você é um aposentado
e manda sua aposentadoria do Brasil para lá, então você não incide Você não imposto. tem a bitributação. Você não tem uma bitributação, exatamente. Isso faz uma diferença gigante para o Exatamente. brasileiro. Porque imagina, para qualquer outro lugar você vai pagar 25% de imposto. Quando você vai para Portugal, você não tem isso. Você tem a sucessão também, que é uma diferença Sim. muito grande. Você investe em Portugal, compra uma série de imóveis, na hora da sucessão você não tem o imposto que você tem no Brasil. Além de você manter o seu recurso em euro. Então, assim, literalmente é o que a Creuza falou. O brasileiro olhou para Portugal não só como um país para você viver com qualidade de vida, Isso. mas também financeiramente e no aspecto fiscal é uma muito grande vantajoso. vantagem. É muito vantajoso. Agora, o que você falou mas também é o que eu escuto, é qualidade de vida e a questão da segurança. Isso é Segurança é o que a gente... inquestionável. Escuta toda hora. Inquestionável, inquestionável. Mas com esse euro nas alturas, né? Mas mesmo assim, é uma coisa, quanto é que custa a segurança de você andar pelas ruas ou do teu filho crescer sem medo? Quanto custa? É verdade. Patrícia, conta pra gente como é que foi essa sua jornada, resumidamente, né? De sair do Brasil até fundar, vão morar em Portugal. Bom, vamos lá. Eu mudei em 2017. Eu, marido, 2 filhos, minha mãe com 78 anos e minha cachorra. Na verdade, mudei como todos os brasileiros. Eu tinha um único objetivo claro. Eu queria viver sem medo. E depois de morar lá, aquela coisa, o brasileiro sempre assim. Mas você tinha uma vida estabilizada aqui, você era executiva de grandes empresas. Sim, eu tinha uma vida super estabilizada, fui executiva de grandes empresas, tinha a minha empresa aqui, que chegou a ter 140 funcionários, enfim. Eu tinha uma vida estabilizada aqui. E eu costumo até dizer isso, né? Quando a gente muda para Portugal, nós caímos de padrão 5 vezes, que é o câmbio. Né? Você abre mão de muitas coisas quando você muda. Mas eu tinha uma coisa muito clara. Para mim, eu busquei segurança e mais perspectiva para os meus filhos. E de tantos amigos perguntarem, é bom Portugal? Vale a pena? Aí eu criei o meu Instagram, onde eu mostrava a minha vida para as pessoas, o que era viver lá. E depois se transformou numa empresa e hoje é o maior Instagram de uma brasileira que fala sobre o tema morar em Portugal. Isso eu tenho hoje 540 mil seguidores, 23 funcionários. Olha! 23 funcionários entre Brasil e Portugal. E nós ajudamos brasileiros a mudarem. Gerando emprego lá e aqui, lá né? E aqui. Creuza, muitos brasileiros que vão para Portugal reclamam de preconceito. As denúncias na Câmara de Comércio... Na Comissão para a Desigualdade e contra a Discriminação Social do governo português cresceram 433% de 2017 para cá. Como lidar com isso? A Câmara percebe, tem uma percepção disso também? É pouco. Eu acho que esse tipo de situação ela não chega para a Câmara, que é na verdade, a Câmara ela é um órgão privada, é uma instituição privada, é uma associação sem fins lucrativos, né? Uma iniciativa de brasileiros e portugueses para investimentos, interesses de investimentos em comércio, ou indústria, ou a parte cultural. Então, esse tipo de situação às vezes nos chega porque alguém comentou, porque alguém falou sobre isso, ou saiu no jornal, ou aqui mesmo saiu. Mas acho que tem que ser combatido, claro, tem que ser avaliado o que está acontecendo. E talvez essas pessoas, quando forem para Portugal, e aí toca na parte da Patrícia, que é assim, estarem bem conscientes do que vão enfrentar ali. Talvez a pessoa chegar muito despreparada, sem informações. Até para a cultura que tem lá, que é diferente para a cultura, da nossa. porque é diferente também. É diferente. São mais formais, por exemplo. Muito mais formais. Então, talvez o que a pessoa esteja, a leitura da pessoa há um preconceito, esse jeito, assim, às vezes, muito informal, isso agride o português. E como é que uma brasileira, como você, eu achava que ia chegar aqui uma portuguesa, né? Foi parar na vice-presidência da Câmara. Até eu me surpreendo com isso. Eu estava esperando uma portuguesa, e com esse nome também de criança, eu falei, bom, ela vem né? Como é que será? Ainda fiquei pensando assim, como é que será o sotaque? É muito carregado? Vai dar? Tem o sotaque carioca, né, Mônica? Não. Bom, eu tenho, dos dois lados, eu tenho família portuguesa, mas são brasileiros aqui que estão há muito tempo. Mas sou casada com
Meu marido é português e brasileiro também. E nesta história dele ser português e brasileiro, ele já teve também ele foi presidente da Câmara, e eu me envolvi muito na ocasião. E acabei também comprando apartamento em Lisboa, então vou com frequência. E acaba que essa coisa você vai impregnando, né? Você agora, eu me senti assim, eu adoro ir para Portugal. Então Em época de polêmicas sobre ações de primeiras damas, temos uma primeira dama aqui que acendeu, né? Pois é, a primeira dama que acendeu, e agora eu estou nesse carro. Aí me convidaram, teve o Chapa, o Antônio Fiuza mesmo, que é português, me convidou. É o atual presidente. E justamente ele tocou nesse ponto, você vai ser a primeira vice-presidente da Câmara aqui. Olha que bacana. Primeira mulher vice-presidente. Olha que bacana. Meus parabéns. Eu adoro pioneirismo, ainda mais feminino. Achei bacana. E bom, eu sou advogada, tenho formação, tenho meu escritório. Meu escritório é membro da Câmara Portuguesa, então já tem todo este vínculo também, né? Na parte de negócios. Patrícia, sobre essa coisa do preconceito, você trabalha isso, você teve muitas queixas disso, como é que você trabalha isso no seu curso, que é o Jornada Portugal. Portugal. Olha só, eu sou uma pessoa muito pragmática, Mônica. O que acontece? Eu estou indo para casa de uma outra pessoa, né? Quando eu vou para Portugal, eu estou indo para uma outra casa, é uma outra cultura. Então, primeira coisa, eu sou uma pessoa que moro lá há 5 anos e respeito absolutamente a cultura do outro país. No dia que eu não estiver satisfeita, eu vou embora. Simples assim. Então, eu acho que a primeira coisa é uma coisa que todo imigrante tem que ter isso muito claro. Não é Portugal que vai se adaptar a gente. Somos nós. Eles são formais, sim. Para você ir na casa de um português, praticamente você tem que ter 5 anos de namoro. Ele não te chama para ir na casa dele, como aqui no Rio, você conhece na praia de tarde, à noite está na casa da pessoa, isso não existe. Então, o português é formal. Quando as pessoas falam, uma base de 400% de aumento, isso foi uma matéria amplamente difundida, né? Só que antes você tinha 2 brasileiros morando em Portugal. Nos últimos anos você tem uma enormidade, mais de 500 mil brasileiros. Então, a base, obviamente, ela sobe. Agora, o ponto principal aconteceu uma situação como essa, denuncie. O que eu acho que é muito interessante é que não acho que não vai acontecer. Vai acontecer. Isso é um fato, isso tem no mundo inteiro. Pessoas doentes, preconceituosas, tem no mundo inteiro. O que eu admiro em Portugal é que quando você tem um caso, isso é amplamente noticiado, todos se envolvem, até o presidente da República vai falar. Você entende? Isso não é um descaso. Não é um descaso. Agora, não tem como impedir que aconteça. Acontece aqui. Isso aqui é um país... O brasileiro é muito preconceituoso com o próprio brasileiro. Então, assim, acontece em qualquer lugar do mundo, mas isso não é para uma pessoa deixar de mudar de país por causa disso? Não, imagina. E gera uma indignação, né? Eu não Sim, acho as pessoas... foco, vai embora, nem olha para essas pessoas e segue o caminho. Agora vamos falar do ponto mais interessante, digamos, aqui da nossa entrevista, né? Quando eu falei aqui, quando eu chamei aqui na abertura, até o nosso câmera que eu acabamos, opa! Semana de 4 dias de trabalho. Verdade. Como é que vai ser? Vamos começar a testar em junho do ano que vem, né? Esse tipo de trabalho. Como é que vai ser e qual é a expectativa disso? Olha, para o imigrante brasileiro, ele vai para lá para trabalhar 25 dias por semana. Ele não vai para trabalhar 4 dias. O imigrante brasileiro, ele vai para trabalhar muito, né? Porque o imigrante trabalha muito. Então, assim, agora, Portugal está vivendo essa expectativa mesmo de 4 dias na semana, mas eu acho que com foco, o europeu é muito disciplinado, né? É uma coisa impressionante, eles são muito disciplinados, acorda todo mundo, assim, eles são disciplinados demais, então eu acredito que particularmente vai dar certo. Agora, o brasileiro que vai para lá tem que ter claro que o dia dele, a semana dele vai ter 25 dias, não 4, porque trabalha muito. O imigrante trabalha. Trabalha mais. Trabalha muito. Não vai ter essa... Mas olha só. Não, uma coisa é a lei. A lei de 4 dias, se ficar naquela área que ele atua, ele vai ter. Mas o imigrante trabalha muito. Mas eu tô querendo ser otimista aqui. Principalmente depois da pandemia, essa coisa da qualidade de vida. As pessoas não estão mais querendo esse negócio de viver só para trabalhar, né? Não. A qualidade de vida, o convívio com a família, aquilo que vocês foram buscar em Portugal. Sim. Eu acho que isso agora é uma coisa que todo mundo acordou para isso, né? Eu mesma, na pandemia, fui o quê?
É possível. Morar na serra, parte lá, parte aqui, para quê? Para ter tranquilidade, para ter qualidade de vida. Todo mundo está de olho nisso, né? Então, eu acho que é uma experiência que é bom para os brasileiros em Portugal e é bom para os brasileiros do Brasil se der certo em Portugal. Não, do mundo inteiro, né? Porque vai quebrar um paradigma. O que a gente vê são as pessoas trabalhando online também. Quer dizer, brasileiros, às vezes com empresa aqui, mas assim, esse tipo de negócio que ele pode atuar online e vem aqui uma vez ao mês, as pessoas ficam indo e vindo. Isso também é comum de se ver. E que tipo de empresa brasileira tem se dado bem lá em Portugal, Creuza? Olha, tem para mim prestadores de serviços, até nessa parte de tecnologia. Portugal virou um polo importante de tecnologia. Vinícolas, né, também. Tem brasileiros investindo em vinícolas também. É uma gama enorme, né, de investimentos. Mas serviços, qualquer tipo de serviços, por exemplo, salão de beleza, manicure, qualquer tipo de serviço, como é que é? Portugal é um país de serviços. É um país de serviços. Ele é turismo. Conhecido. Não é de indústria pesada, né? É um turismo, é serviço, é a parte de hotelaria, né? Muita gente investiu também. E também na parte dos imóveis, imobiliário, né? Imobiliário. Mas serviço e turismo, você vê, em julho desse ano, tiveram 3 milhões de turistas em Lisboa. Isso é um número... É mais, às vezes, do que a própria população de Portugal. Não, assim, nós fizemos volume, 20 né? milhões. Portugal tem 10 milhões. Em 2019 foram feitos 20 milhões de turistas. É o dobro. É o dobro. Então, turismo, serviço, tudo que gere esse segmento, vai embora. E Portugal virou o destino preferido não só dos brasileiros, né? Do mundo, né? Do mundo. Os americanos agora estão descobrindo Portugal. Absurdamente. Também. Ah, é? Comprando também imóveis. 25% do mercado imobiliário são os americanos comprando. Investindo lá. O resultado de um país polarizado, de uns Estados Unidos polarizado, é exatamente esse movimento que a gente vê lá, absurdamente. Como aqui, né? A polarização. Exatamente. E você sabe que na época de pandemia, gente de São Francisco, da Califórnia, indo para Portugal, um caso específico, mas reclamando de violência na Califórnia. Eu falei, gente, mas é muito californiano. É surpreendente isso. Foi comprar apartamento em Lisboa. Isso é um caso, só para ilustrar aqui, né? Agora, a sua diversificação também foi grande, né? Você começou com vão mudar para Portugal, aí começando a ensinar os brasileiros, fazer a jornada para Portugal, mas hoje você já faz imóveis, câmbio. Vai fazer o que mais? Vai virar loja de departamento também? Tem a lojinha, vou mudar para Portugal. Não, olha só. Porque o que acontece? Nós fazemos toda a jornada de um brasileiro que vai mudar para Portugal. Eu vim de mercado financeiro, eu fui gerente de private banking em muitos anos. Então, hoje, por exemplo, um brasileiro, ele tem a Jornada Portugal, que é o curso certificado pelo MEC, com mais de 5.800 alunos, ele entende que país é esse, porque ele precisa entender se ele vai mudar ou não. Ele pode não querer. Depois disso, ele vai morar, ele vai comprar uma casa ou ele vai alugar. Quando ele compra, ele precisa mandar o dinheiro. Então, nós somos correspondentes cambiais de um banco de câmbio no Brasil. A gente tem uma mesa de câmbio onde a gente opera. Então, eu faço todo o processo de um brasileiro que vai mudar. O próximo passo é uma lojinha. É isso que eu ia... E tem o brasileiro que se muda, mas ele continua com seus negócios aqui no Brasil. Ele tem que saber como é que ele vai ser tributado, se ele vai ser tributado lá, se vai ser tributado aqui. Sim. Como é que ele vai, né? Aí, Você vai ter na fonte. Consultoria tributária também tem. É verdade. Também tem, aí ó, já Network pode, aqui, já pode fazer aí, ó. Não, mas aí também, o que mais que ele precisa? Uma loja, agora eu estou dando a ideia, né? Uma loja de produtos de comida brasileira. O que não se encontra lá de comida brasileira? Nossa, muita coisa. De Olha comida, empadinha, por exemplo, não tem empadinha. Eu quase morri de comer empada, mate-leão, não tem. Eu tomei sorvete de tapioca. Não, gente, eu só comi aqui nessa minha estada. Aqui, uma coisa horrível. Algumas frutas são... Não dá, né? Assim, uma manga aqui no Brasil tem um gosto maravilhoso. Lá, a manga por banana, mais que eles possam ter acesso, mas não é o mesmo. Igual. Não. Creuza, vocês formatam eventos, seminários, workshops, café da manhã para as empresas que querem fazer negócio em Portugal, né? Sim. Como é que funciona? Quem quiser participar, como é que faz? Só entrar em contato com a Câmara. Melhor ainda, se tornar um membro da Câmara.
né? E como é que faz para E não só daqui para lá, mas também muitos investimentos portugueses hoje em dia aqui no Brasil também. É um ponto de destaque hoje em dia é toda essa parte de energia renovável. Bastante, é. Muito, muito. O Brasil é um exemplo nessa área, né? O Brasil tem 85% da sua matriz energética de renováveis, limpa. Então isso, você vê empresas... E isso porque explora muito pouco ainda, né? Isso você vê empresas, a própria Galp, que é portuguesa, investindo nesta área aqui, outras empresas menores, né, investindo na parte de solar, o hidrogênio verde chegando, né? Então isso também não só eventos de brasileiros querendo investir em Portugal, mas também o contrário também. Uhum. Então é um local de fomento. Pois é, mas quando se pensa num local assim, você falou, eu tenho um escritório que é integrante. Você pensa que são grandes negócios, grandes indústrias. Nem sempre são grandes negócios ou grandes indústrias, são pessoas que criam esse networking, porque é uma associação privada, sem fins lucrativos. Então nós participamos de cafés da manhã, às vezes você tem eventos até sobre gastronomia, não necessariamente são grandes negócios, mas às vezes tem questões culturais. Nós fomos prestigiar um evento muito bacana, do lançamento aqui no Rio do livro do Armando Seixas Teixeira, não sei se você ouviu falar. O falou. Sobre o regresso da família real. Ele é um jornalista português e escreveu um livro sobre o regresso da família real para 1821, regresso da família real para Portugal. E foi no Gabinete Real Português, Gabinete Português de Leitura, que é ali no centro da cidade, no Rio, lindíssimo. Então foi um evento cultural e o jornalista estava aqui e foi muito prestigiado, teve um debate sobre a família real, toda uma leitura do que foi, né, Dom João VI, o Brasil, uma releitura, né, da posição dele. Isso é muito bacana. A parte toda gastronômica também, eventos sobre vinhos, culinária, que também é outro, aliás, é um outro negócio. É um outro negócio. No próximo bloco, Portugal anunciou no mês passado uma série de medidas para facilitar a vida dos brasileiros que quiserem estudar lá. Quer saber quais são? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com Patrícia Lemos, criadora da empresa Vou Mudar para Portugal, e com Creuza Vieira Coelho, vice-presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria no Rio de Janeiro. Creuza, como eu falei, Portugal facilitou os vistos para quem quer estudar em Portugal, né? Os vistos não, o visto, não sei se é um mais de um. O que aconteceu? Quais são as facilidades que os nossos estudantes podem tem toda uma facilidade. Até eu vou mencionar aqui, nós tivemos uma reunião, por exemplo, com representantes das escolas politécnicas de Portugal, das engenharias, né? Uhum. E nessa reunião o que nos falaram é porque as empresas portuguesas estão precisando de técnicos, de engenheiros. Há uma defasagem de alunos e de técnicos nessa área. Então eles vieram aqui oferecendo e nos esclareceram sobre pacote de medidas para o estudante ir para Portugal, inclusive com emprego, de engenharia, mas nas áreas de engenharia exatas, né? Assim, na parte de física, de engenharias, economia, porque há um déficit de profissionais nessas áreas lá. E quais são esses benefícios? O que eles ofereceram para atrair esses estudantes? Cada caso é um caso, depende da escola, né? Depende da universidade. Mas eles pagam um valor para a pessoa estudar e desenvolver projetos ligados já a empresas, a determinadas empresas e projetos. E esses projetos, o estudante aqui escolhe ou a empresa dá um cardápio e ele escolhe ali? Não, existe sim um cardápio, o estudante faz como se fosse uma aplica para determinada faculdade.
Interessante também o visto recente, que a Patrícia explicou exaustivamente no Instagram dela, que eu acompanhei. Verdade. Teve o suspense, vai ser aprovado, Não, isso foi né? Que é o visto para quem quer procurar emprego em Portugal, né? Fica lá legalmente, tudo certinho, e para os chamados nômades digitais, quem quer prestar serviços para lá, né? Isso mudou a vida de milhares. Vocês viram os números? Não. 55 mil brasileiros aplicaram para o visto em uma semana. Caramba! Olha isso, mudou a vida de milhares de famílias brasileiras que queriam mudar. Obviamente, você não vai recomeçar sua vida num outro país de forma irregular, esperavam por essa oportunidade e a oportunidade veio agora. Então você vai ficar 4 meses em Portugal em busca de trabalho. Se você conseguindo um trabalho, você vai fazer todo o processo de legalização. Isso é fantástico, né? É fantástico. Mudou a vida. O que da cultura brasileira que atrapalha e o que ajuda nessa para quem quer mudar de país? Olha, tenho para mim que, por exemplo, você vai ter que cuidar das coisas da casa, talvez você tenha uma pessoa para te ajudar, você paga uma diarista, mas essas coisas são caras. Então você vai ter que se adaptar a isso também, né? Talvez levar filho para a escola, você vai ter que ter uma vida mais simples também. Não, essa coisa de ter motorista, aqui a gente se vale de uma entourage às vezes, né? Da babá, do motorista, isso não existe. Da cozinheira, lá esquece. Lá Claro, você não só tem. se você for uma pessoa muito rica, aí você pode ter acesso a isso, mas não é o comum, não é o... E nem Como as é pessoas- a cultura de lá. Não, né? nem é a cultura. Nem é a cultura. Você anda de transporte público. Exatamente. Poucas são os apartamentos, não conheço, que tem quarto de empregado, Não. quarto, isso Elevador de serviço. não tem. Isso não existe. Não existe essa segregação. Não existe isso. A cultura europeia nem permite isso. Você quer ver uma coisa que é muito impressionante? Esses dias eu olhei aqui, estou muitos anos fora, né? Eu olhei e eu me assustei. Você não vê, e isso não é uma crítica, é um perfil diferente. Você não vê uma babá uniformizada num shopping com a família andando e a babá atrás carregando o bebê. Isso não existe. Isso não existe lá. Não tem quarto de empregado. Agora que você começa a ter por conta do estrangeiro. Por causa dos brasileiros. Por conta do estrangeiro. A principal obra que eles fazem na casa, as classes mais abastadas, né? É o quarto de empregado. Mas é o isso não existe. famigerado quarto de empregado. Isso não existe lá. Não tem elevador de serviço. Não existe isso. Não existe. Você pode ter, eventualmente, uma diarista, alguém que te ajude numa faxina, vai uma vez por semana, aquele Isso é uma dor muito grande dos brasileiros quando vão para lá. É a parte de serviços, que a gente está muito acostumado aqui. Com alguém que vai fazer isso lá, já é diferente, é outra cultura. É bônus e ônus, né? É verdade. Patrícia, você tem 545 mil seguidores no Instagram. Já deve ter mais agora, né? Tem um pouco mais. Quando a gente fez o roteiro, estava isso. E mais de 61 mil inscritos no canal YouTube. do YouTube. Você virou uma influencer, né? Pois é. Com 51 é algo que eu não imaginava. Muito legal e muito bacana. Agora, conta pra gente os segredos do sucesso digital. A minha semana tem 25 dias. Esse é o segredo, trabalhar muito. Na verdade, assim, independente, eu sou muito comprometida. Mudar de país não é fácil. Então, eu sou absolutamente comprometida com essas famílias que estão mudando, até porque o maior desafio não é mudar. Mudar, você vai lá, compra uma passagem, é ficar. Então, é muito trabalho, uma equipe muito comprometida. A minha equipe toda são alunos da Jornada Portugal, ou seja, são brasileiros que ou já fizeram o processo ou vão fazer. Então, tem profundo conhecimento de como fazer um processo de mudança com consistência, com responsabilidade. É muito trabalho. Agora, você se expor, quando você vira uma influencer, assim, você tem que estar gerando conteúdo o tempo inteiro, né? Isso é uma dificuldade que eu tenho também, né? E aí você passa, tudo que você vai fazer, aí será que eu não tinha que fazer um conteúdo sobre isso? É uma virada de chave, Mônica. É uma virada de chave. Quando eu comecei, 6 meses eu não aparecia, eu não mostrava o rosto. Eu só mostrava a cidade para as pessoas, contava as histórias, eu não aparecia.
Depois comecei a aparecer. O primeiro vídeo eu gravei 45 mil vezes, eu olhava, ai, tá horrível. A gente não tem essa autoestima toda, né? Comecei. Hoje, o meu olhar é 100% voltado para a pessoa que está fora. É como se eu morasse lá há 5 anos, mas o olhar fosse de quem chegou ontem. Então eu consegui, por alguma forma, não sei como, eu não me acostumei com as coisas. Eu ainda observo as ruas limpas. É como se tudo fosse a primeira vez. Sabe? Mas é uma virada de chave. Não, mas eu tô falando assim, de você não ter privacidade. Você vai tomar café e você já filma, faz uma... Tua filha aparece, teu marido aparece. Ninguém... Se fosse meu marido, ele me matava se eu fizesse um negócio desse. Quase me matou no começo. Quase me matou. Não, e encontra pessoas, né? Lá em Portugal, todos os lugares que eu vou, eu encontro pessoas, 2, 3, tira foto. Mas olha só... É uma virada de chave. Para mim, hoje, isso é absolutamente normal. Você quer transmitir um estilo de vida, isso, o seu estilo de vida. Eu mostro o meu estilo de vida, o que a gente consegue fazer, porque aqui a gente vive muito encastelado, né? Já tem o... Lá Vamos dar é tudo para pra Portugal fora. Kids. Pois é, você viu? A minha filha com a amiguinha. Ótimo. Gente, a minha filha, eu tenho gêmeos de 10 anos, né? Vamos mudar para Portugal Kids. Aí eles fazem o dicionário. Gente, o que é grampeador, sabe, agrafador. Isso também é muito curioso, essa coisa das palavras, né? Nem tudo... Existem palavras diferentes, a maneira de se expressar é diferente também. Bem bizarras. Aquele imenso, adoro. Imenso. Adoro imenso, amo imenso. Você acaba incorporando isso. Quer ver uma coisa do português que é muito boa? Adoro, beijinho grande. Como é que pode ser um beijinho grande? Beijinho grande. Eles se despedem sempre com beijinhos grandes. É muito bom, né? Coisas assim, você não fala... É muito fofinho, singelo, né? Não é marrom, é castanho. Tem coisas assim, né? O dia a dia de lá é bem diferente. De lá mesmo. Vocês já tiveram, assim, alguma situação que vocês ficaram em maus lençóis porque não entenderam ou porque entenderam errado? Bom, eu tenho uma coisa, assim, dependendo... Já me disseram que são as pessoas das ilhas, dos Açores, da Ilha da Madeira. Uma coisa terrível. Eu não estou entendendo nada que essa pessoa está falando. Os Açores. Assim, de não entender nada. Foi nos Açores. Depois isso, você vai acostumando. A minha família é da Ilha da Madeira, eu fui lá e entendi. Eles falam meio para dentro, eu não sei se é o lugar. De Lisboa eu entendo muito bem, não tem esse problema. Os Açores, eles falam, por exemplo, peace, peace, é o pulso. Eles têm um francês junto, assim, mas até em Portugal, quando você tem uma filmagem nos Açores, eles botam legenda. Legenda? Peace, peace. Quem entende peace? E tem um chiado também, né? Acho que o pessoal do norte também, de Portugal. Também o norte tem um sotaque um chiado, diferente. assim. Né? Assim, que às vezes... No Dizem que o nosso chiado carioca veio de lá. Ah, não sabia. Porque os imigrantes que vieram para o Brasil vieram do norte de Portugal. É verdade. Das cidades do norte de Portugal. Lá de cima, Então, que esse nosso eu chiado... não sei, os meus avós eram da Ilha da Madeira. Da ilha. Você conhece a ilha? Conheço. É lindo, né? Lindo. É lindo. A ilha é linda. Eu amo aquele lugar. Adorei. Aquelas cachoeiras, adoro. Muito legal, muito legal. Creuza, quais são os principais erros dos brasileiros quando vão fazer negócios com os portugueses? Olha, eu não sei exatamente os principais erros dos brasileiros, mas os principais erros de uma pessoa, de um cidadão que vá para um outro país é não entender a parte tributária, é não entender a cultura, é não entender as leis. Entendeu? Uma vez eu fui para Portugal, aí tinha uma brasileira migrando, ela sentou do meu lado no avião. Ela tinha, eu tenho cidadania também. Eu também tenho cidadania. Ela, eu tenho cidadania, tô indo. Aí a gente trocou o WhatsApp e tal, e aí depois quando eu estava lá, a gente voltou a se falar e tal. Ela não conseguiu tirar o CPF de lá. O NIF. Porque você tem que ter alguém que garante, que seja uma representante fiscal. De fiador, né? E ela não tinha, ela achou, não, eu sou cidadã, eu vou lá, tiro o meu CPF. Então é um caminho tortuoso, ela tinha que ter falado com a Patrícia, que já dá o caminho das pedras, um advogado. Exatamente. Você não vai no outro país sem você se consultar com o advogado. Como é que é essa história do CPF? É um fiador mesmo? Alguém que mora lá que tem que ser fiador? Você precisa de um representante fiscal, porque como você não reside lá, você tem que ter alguém que seja o teu representante fiscal no país, porque você não reside lá. Mas é exatamente o que a Creuza falou. E o que é um representante fiscal? Se você fizer alguma besteira, se você fizer alguma dívida, essa pessoa vai ter que pagar, é isso? Essa pessoa... Ela vai ser intimada.
É como se fosse um representante seu lá. E as cidades dos brasileiros? Tem as cidades que são as queridinhas, né? Você tem... Lisboa é uma, né? Lisboa é a Agora principal. Porto, acho que estão descobrindo Porto Ó, também. Lisboa, Porto, Braga, Qual é o Aveiro e apelido de Leiria. Como é que é? Não, repete porque eu... Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Leiria. Essas 5. Leiria é a Leiria. região ali perto Leiria de tá Lisboa, começando né? muito, É. tá começando E o muito. Como é que é o Alentejo, apelido? né? Alentejo também, eu passei... Eu adoro o Eu Alentejo. acho lindo. Como é o aquilo. apelido de Braga? É Braguil. Braguil. Braguil, de tanto brasileiro, né? Eu conversei com o presidente sabia da que tava Câmara assim. de lá, É. ele falando para mim, ele foi mentor na Jornada a Portugal, né? Ele falando, Braga tá tão quente esse ano, eu acho que tá ficando tropical de tanto brasileiro que tem aqui. Não, Braga tem Meu muito marido brasileiro. tem 2 irmãos lá. É, Eu em adoro Braga. É. Uma cidade linda, com custo de vida mais barato, É. com emprego, tem muita iniciativa da Câmara, então você tem muito emprego, E polo por que tecnologia. essas cidades são mais... Bom, Braga você já falou, né? Muito emprego. Lisboa é Lisboa, né? É. Lisboa é a capital, É. não tem como. Porto, É uma efervescência assim, cultural em Lisboa. É. É uma cidade solar, tem um clima também, né? Que também, ajuda. pra gente é muito Tem bom. praia, Tem né? praia. As praias são lindas. As águas são frias. Não, né? congelante. Só- Você bota o congelante. pé, dói o cérebro. Para nós brasileiros é um pouco fria a água, pelo menos é o que eu A acho. dor é no cérebro. Pra quem já não entra na água aqui, é lá, então. Pois é. Pois é, mais ou menos isso. Mas Agora, são lindas, né? lindas. Aquelas cidades pequenas ali perto de Lisboa, são muito gostosas. Ericeira. Setúbal, Nossa, Ericeira é lindo. Ericeira é lindo. É. Aveiro você tem lá muita fábrica, você É. tem lá Bosch, Renault, então você consequentemente tem trabalho. É. Né? E você tem a universidade, então você vai morar, trabalhar numa fábrica, teu filho vai estudar numa universidade, tem um polo de tecnologia muito grande. Você vê muito esse movimento dos governos, das câmaras, né, de criarem polos de tecnologia nas cidades. E isso incentiva a imigração. E no próximo bloco, esse ano tivemos o Web Summit em Portugal. Ano que vem, esse importantíssimo evento de tecnologia vai ser aqui no Rio de Janeiro. O que vamos ganhar com isso? Para saber, fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com Patrícia Lemos, criadora da empresa Vou Mudar para Portugal, olha a ênfase, e com Creuza Vieira Coelho, vice-presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria no Rio de Janeiro. Creuza, a gente falou do Web Summit, que foi em Portugal, e ano que vem vai ser no Rio. Qual é o balanço desse evento em Portugal? O que isso gerou para os negócios brasileiros? Vocês classificaram esse evento como uma missão de negócios, tecnologia e inovação para conectar startups e empreendedores brasileiros com um ecossistema. Adoro essa palavra. Ecossistema. Super namoro. Empreendedor de Portugal. Bom, foi um sucesso, né? Que eu saiba. Eu, pessoalmente, não estive, mas o Antônio Fiuza esteve, que é o presidente da esteve. Câmara. E foi um sucesso, porque é o que nós estamos falando. Portugal, hoje, é um país moderno, é um país com escolas tecnológicas. Quer dizer, e o interesse no Brasil também é o nosso mercado. E também acho que o brasileiro também está muito antenado com todas essas tecnologias. Então, fomentar esses negócios é, assim, maravilhoso, né? Quer dizer, Portugal deixou de ser visto como o primo pobre da Europa, né? Com aquele país de nostalgia, do fado. Quer dizer, tem tudo isso. Tem a história também, que é riquíssima. Mas hoje, o jovem, o português ou o brasileiro que vai para Portugal, ele está nas melhores, ele pode ter acesso às melhores universidades ali. E o que a gente vai... Vocês vão atuar no Brasil? Quando for no Brasil, Patrícia vem, vocês vão atuar pela Câmara. O que a gente pode esperar? Se Patrícia... Não, isso já está certo. Já foi certo. A gente pode organizar um evento, Sim. pode chamar os membros, os empresários, a gente faz isso, né? Nós somos como se fosse um canal para viabilizar as coisas. E vocês já estão preparando para isso? Teremos Câmara no Web Summit? Claro que teremos, claro. Teremos, vão mudar para Portugal? Teremos. Certamente. Então teremos gente do Tudo Rio que também. interessa aos negócios entre Portugal
E Brasil interessa a Câmara. Patrícia, você faz sempre no teu Instagram um comparativo entre o poder de compra no Brasil e em Portugal. Apesar desse câmbio de 5 para 1, já aconteceu isso comigo. Às vezes as coisas ainda são mais baratas lá do que aqui, comparativamente. O poder de compra lá é infinitamente maior. Mesmo hoje que a gente vive uma realidade de inflação, enfim, que o brasileiro, nós lidamos com a inflação muito bem, né? A gente tem isso a vida inteira. O europeu falou inflação, ele é outra realidade para eles, né? Mas mesmo com uma inflação mais alta, uns juros mais altos, o poder de compra lá é maior. Quando você pega salário mínimo português, salário mínimo brasileiro, a conta de um restaurante, o percentual que você gasta com o básico, né? Com alimentação, com saúde, sem dúvida nenhuma, o poder de compra lá é maior. É bem maior. É como se o dinheiro rendesse mais, né? Você faz mais coisas com o dinheiro, mesmo com uma inflação hoje. Você tem essa sensação de que o dinheiro rende, tem a sensação, né? E assim, os restaurantes, também você falou na comida, né? Nos alimentos. Os alimentos não são tão caros. Aqui, restaurante é muito caro. É caro. Não sei se é o Rio de Janeiro, se é um fenômeno do Rio de Janeiro. O custo de vida do Rio de Janeiro é um negócio absurdo, né? Olha só, tem 5 anos que eu não vim aqui. Eu peguei R$50 para ir à farmácia, para comprar escova de dente, pasta de dente e band-aid. Na minha cabeça era 50-50, sabe? Moeda, R$50, 50 euros. Não deu dinheiro. Eu tive que deixar o band-aid, porque não deu dinheiro para R$50, não deu para comprar. As coisas estão muito caras aqui, muito caras. Eu tomei um susto. E o problema também aqui no Brasil é o seguinte: você é o serviço público que às vezes não atende. Aí você tem que ter um plano de saúde, você tem que pagar a escola privada para os seus filhos, transporte, você tem que ter né? carro, você paga imposto, você os paga públicos, tudo, né? mas o que vem de retorno em termos de cidadania para você? Eu, por exemplo. E lá funciona, Funciona. né? Eu tenho um seguro-saúde porque eu vivi doença há muitos anos na minha casa. Minha mãe teve 13 anos de um câncer, enfim. Eu, com 51, meus 2 filhos, eu pago 170 euros por mês no que seria a Omint daqui do Brasil. É muito barato, né? Se você for pegar o preço de um seguro-saúde aqui. Isso porque eu sou, assim, super preocupada com saúde. Mas na hora H mesmo, o dia a dia dos meus filhos é no público. O transporte público funciona. Né? Funciona. O público, a escola. Ainda é também um país bem menor, né? São 14 milhões de habitantes. Você 10. Tá comparando, 10 milhões. Então, você está comparando um país... igual a São Pernambuco. Paulo, né? Não, Pernambuco. Do tamanho de Pernambuco. Isso é um país. Você está comparando um país de 211 milhões de pessoas, que é o Brasil, com um país... De 10. Não tem como. A legalização da situação dos brasileiros ainda está, mesmo que estejam dentro de todas as exigências e apresentem está demorando ainda de 6 meses, pode levar anos, né? Tem até um movimento lá, vai ter um protesto para que isso seja agilizado, não tem isso? Então, na verdade, assim, o Comitê de Imigrantes em Portugal vai estar organizando esse protesto. O que acontece? A pessoa que está regular em Portugal, ela tem um prazo aí hoje que está demorando 6, 8 meses. Isso é um fato. A pessoa que está irregular estava demorando 2 anos, vai demorar mais. Ainda mais agora com o novo visto. Agora, assim, eu sou muito pragmática, faz parte do processo. Muitas pessoas mudaram, o país está se ajustando a isso. Olha só, vai se ajustar? Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho total confiança na estrutura governamental, total confiança. Patrícia, você ficou lá em Portugal, você está lá em Portugal há 5 anos, né? Você sempre diz que está feliz, que gosta da qualidade, não tem saudade de nadinha, não? Não. Eu tive saudade da comida. Gente, que coração de pedra, hein? Não, olha só, eu acho o Rio lindo. Eu voltei quando eu desci. Mas eu não consigo mais lidar com medo. É muito bom você viver sem medo, é muito bom você andar na rua sem medo, é muito bom eu pegar meu celular, eu não consigo fazer stories aqui, porque eu não posso andar na rua com meu celular, fazendo stories na rua. Tô falando isso que ela não tem fica preço. O tempo inteiro se filmando. Mas isso não tem preço. Os meus filhos pequenos com 10 anos de idade, eles saem, eles atravessam a rua, vão comprar coisas, isso não tem preço.
E tem uma coisa Sabe que eu qual acho... era o barato da minha filha quando a gente ia a Portugal? Ela, assim, adolescente, 14 anos, pegar, sei lá, quando já estava quase fechando meia-noite, 11 para quase meia-noite, saía do hotel e ia até o McDonald's, lá em Lisboa, eu não sei qual é a rua, ia lá em cima, no Rocio, né? No Rocio, lá em cima tem um McDonald's, no Chiado. No Chiada. Ia lá em cima e voltava a pé sozinha. É uma Sabe? liberdade. Mas olha só, isso é normal. Isso é o normal. Isso é o normal. Então, assim, eu sinto falta de algumas coisas de comida. Eu sou muito gulosa. De comida? Ai, não, gente, empadinha é uma coisa que não tem. Ela já falou duas vezes da empadinha. empada, né? Não, o que eu comi de empada aqui, uma coisa terrível. Alguns Eu restaurantes, eu pão de acho queijo. que vai nascer vão mudar para Portugal empada. É uma coisa que não tem lá, já tem brigadeiro lá, você come brigadeiro já lá, tem, você tem tapioca, não tem casa da empada lá. Tinha que ter alguma coisa de empada, né? Fui no Barbacoa, restaurante que eu gosto, comer pão de queijo. É verdade. Fica a dica. E tem coisas assim, por exemplo, português é uma heresia, por exemplo, você comer um bacalhau com arroz. Só o Isso é uma heresia. Isso é uma heresia, isso é uma coisa assim, nossa, não se faz. É verdade. Você come com batata. Com batata. Não, você toma até bronca no restaurante. É, Pois, mas que isso aqui, isso? arroz? Não. Aí você fica assim, não, mas eu gosto muito de arroz, por favor. Eles não comem tanto arroz assim. E o arroz E com tem um arroz feijão? malandrinho, né? Arroz malandrinho, arroz com porque tomate, né? Arroz com tomate, muito arroz com tomate. Mas ele é mais úmido, assim, um arroz com Ele tomate. é mais aguado, não esse ele é mais arroz que- aguado. Agora, lá tem feijão. Lá em casa eu faço arroz com feijão. Meus filhos comem arroz com feijão. Todo dia, na verdade. Mas encontra lá para comprar? Não, encontra tudo. Você tem feijão, você tem uma série de coisas lá. Você tem uma área internacional nos supermercados, enfim. Creuza, 5 conselhos para quem quer investir em Portugal. Primeiro, eu acho que procure um advogado, procure um perfil verdade. como a Patrícia, entendeu? Uma pessoa para te orientar. Né? Pense que se você está realmente disposta em mudar o seu estilo de vida. Mas eu acho que a informação, ela é tudo, né? Você, antes de se mudar, você saber quais são as normas fiscal, ou mesmo assim, o que você teria direito lá, o que você vai deixar, se realmente você está aberta a deixar essa vida e se mudar efetivamente, abraçar uma nova cultura, viver naquele país. Como se, por exemplo, você fosse morar exatamente na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Você vai ter que se preocupar com tudo isso. Eu não sei se eu falei os 5, mas eu tô falando assim, um conjunto de coisas. Mas eu acho muito importante a pessoa ter conhecimento das leis, das questões trabalhistas, fiscais, previdenciárias, tudo que atinge, que afeta a vida, o dia a dia, Ainda mais saúde. pra quem vai aprender. Bom, Ainda se mais pra você quem vai está aprender. dando esses conselhos é porque tem muita gente que vai para lá e não faz isso. Não, né? você vai, por exemplo, a gente está imaginando uma pessoa física, mas a pessoa vai montar uma empresa, ela tem que saber qual é a tributação daquela empresa, o que ela faz para contratar, qual é a legislação trabalhista. Tem que fazer os contratos corretamente, não é fazer qualquer, né? Já não é replicar o do Brasil. Seus 5 conselhos. Tenha claro se Portugal vai entregar o que você quer. Porque pode não entregar e você não ir. A conta tem que fechar, né? Como eu disse, a gente perde 5 vezes. A gente cai de padrão de vida 5 vezes. Então, entenda se o país vai te entregar. Planeje muito. Organize muito. Muito, porque mesmo assim você vai errar. Planeje muito, financeiramente. Quanto tempo antes, mais ou menos? Olha, depende muito. Você tem que ter uma reserva lá. Eu sempre recomendo que a pessoa tenha pelo menos uma reserva para 1 ano de vida, porque as coisas podem não acontecer do jeito que você imaginou. E você vai ficar ping-pong, vai vender tudo aqui, vai recomeçar lá e depois vende lá, volta para cá, não tem mais nada. Então, assim, planejamento, entender se o país vai te entregar o que você quer, isso é fundamental. Escolha muito bem aonde você vai morar, porque nós vivemos num país solar. Eu sou carioca, se eu for morar numa cidade fria, acabou para mim. Eu, no inverno, quando chegar, Portugal tem 8 meses de frio. Para um carioca, são 8 meses frios. Funciona você morar numa cidade mais barata, mas que não tem sol? Isso é uma escolha muito difícil. A cidade onde você vai morar, porque é um puzzle, né? Você tem que ter emprego, você tem que ter a cidade, a escola do teu filho, você tem que juntar e ver aonde você vai encontrar tudo isso. Não vá humilde, vai humilde.
porque você está recomeçando a tua vida em outro país. Portugal não é um país que você tem carteirada, eu sou a fulana, isso não existe lá. Não tem ninguém a mais, ninguém melhor na fila do pão, todo mundo é igual. Rico, pobre, amarelo, verde. Então, assim, baixa, porque você está recomeçando. Não é o 20º estado brasileiro, não é muito diferente, leva um tempo e é igual casamento. Você tem que querer, depois de 10 anos você só fica casada se você quiser, você tem que querer muito. Eu quis, tenha foco no propósito, sabe? Porque o vento, o lobo mau, ele vai soprar. Mas se você tiver construído uma casa de tijolos, você está muito estruturado lá. Foco no propósito sempre, o que você vai buscar. Eu, quando passo raiva, porque eu passo raiva lá, serviço eu acho muito mais difícil do que aqui. Enfim, não é o paraíso. Eu odeio frio, Fico igual um alien em casa, de touca, meia, odeio. Mas sempre olho para os meus filhos, olho para o meu celular e falo, então esquece, tá pago. É isso, né? Então, sendo assim, vamos para o nosso ping-pong final. Se o Rio de Janeiro fosse um bicho, qual bicho ele seria? Uma arara. Eu tinha arara. Uma arara. Um papagaio. Qual a sua principal característica? Determinação. Eu acho que é a organização e também. Que bom, porque eu sou super desorganizada. Eu sou organizada e também persistente. O que mais você admira nas pessoas? Foco. Honestidade. Também. Autenticidade. Um herói ou heroína? Minha mãe. Minha mãe. Foi a minha grande heroína. Ai, que difícil. A gente tem a mãe, né? Também como referência, né? Minha mãe. O que você faria se só te restasse um dia, se o mundo fosse acabar? Eu ficaria no mesmo lugar que estou. Na minha casa. Esperando. Eu ia passar um dia com os meus filhos e o meu marido. Com amigos, com... Na praia. Praia do Brasil ou de Portugal? Não, no Algarve, que eu amo. Mesmo com a água gelada, botava uma roupa de surf e ia pro mar. Maior aperto que já passou na vida profissional? Eu não sei se é um aperto, mas recomeçar em Portugal não é fácil. Eu tinha agência de publicidade aqui, enfim, eu me reinventei. E me reinventei com 45 mais, né? Não é uma coisa tão easy, embora Portugal não tenha isso, né? Graças a Deus, você com 65 tá gatinho, demorou nova. Quanto tempo? Eu vou mudar em 2018, eu mudei em 2017, mas até você fazer essa curva e se encontrar num outro país e entender o que você vai fazer, porque eu sou super empreendedora, até eu achar é um tempo, essa reinvenção. É bom ela ter falado em reinvenção. Maior aperto. Não sei se foi aperto, mas foi um aprendizado. Eu sempre trabalhei em escritórios grandes de advocacia e era sócia de um grande escritório e lá pelas tantas eu resolvi também me reinventar. E saí de um escritório grande, tive umas passagens por uns escritórios mais ou menos com o mesmo perfil, depois montei o meu escritório. Então saí de um escritório de vários sócios, daquela infraestrutura toda, e montei o meu escritório, Vieira Coelho Advogados. Então isso foi um aperto nesse sentido, de você ter que sair da zona de conforto e se propor alguma coisa diferente, né? Agora, sem ter muita... Eu não sabia o que eu ia encontrar, né, na frente. E vamos para o nosso bolão. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Bom, eu não aposto em Portugal porque, assim... Portugal nunca ganhou, gente. Nunca ganhou. Embora o português goste mais de Portugal de futebol do que o brasileiro. Uma coisa impressionante. Pois Impressionante. Qual é o teu time lá? Meu time lá, eu sou Benfica. Eu também sou Benfica. Eu sou Benfica. Meu filho é Sporting. Eu gostaria muito que fosse o Brasil, mas eu tenho escutado que parece que o time da França está muito forte. Nem me fala. Será? Eu vou torcer pro Brasil. Eu vou torcer pro Brasil. Mas também, é claro. Não é palpite. Ela deu França. É coração. Assim. Coração é o Brasil. Coração é o Brasil. Não, mas eu tô falando palpite. A gente vai fazer bolão aqui. Depois vamos ver quem é que vai ganhar. Alemanha. França e Alemanha. Vamos ver. Vamos ver. Se a Patrícia criança escrevesse uma carta para a Patrícia agora, o que ela falaria?
Creuza também. Vai pensando aí enquanto a Patrícia... Aprenda a dividir mais os momentos. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Então é igual jogador de futebol, sabe? Se você me botar para treinar um jogador de futebol, para ele treinar horas, ele ama aquilo. Eu amo o meu trabalho. Amo, eu não sei, nem consigo imaginar não trabalhar. Mas acho que a Patrícia criança diria assim, viva mais um pouco, sabe? Saia mais com as crianças, aproveite. Eu aproveitei muito a minha mãe, mas assim, tenha mais momentos em família, trabalhe menos. Acho que era um bom conselho que eu deveria seguir, inclusive. E você, a Creuza criança, Creuza o que falaria? Eu acho que ela gostaria de quem ela se tornou, né? Eu acho que ela daria parabéns e gostaria. E acho que continue crescendo, continue aprendendo, continue se expandindo. Muito bom. Um medo? Escuro. Detesto escuro. Sei lá, do país não crescer, da gente não conseguir caminhar adiante. Tenho medo, assim, talvez seja uma ansiedade do que a gente ainda não conhece. E um sonho? Eu realizei todos os meus sonhos, eu realizo todos os meus sonhos. Assim, que bom, hein? Que pessoa! Um sonho, ver meus filhos crescerem bem, felizes, ver meus filhos felizes, independente do que eles vão fazer na vida deles, enfim. Você tem gêmeos, né? Uma menina e um menino de 10 anos, como é o nome deles? Valentina e João Pedro. Ver meus filhos crescerem felizes. E você, Creuza? Um sonho também é continuar crescendo, ter uma vida de sentido também, meus filhos, né? Minha família, né? Sonho maior aqui para esse país também. São esses os meus sonhos. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. agradeço. Obrigada também, Creuza. Foi muito obrigada bom pelo conversar convite. com vocês. Muito esclarecedor, muito humano e muito bacana. Obrigada pelo convite. Obrigada também, e o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!